O Sport estreou com um empate, jogando no Morumbi diante do São Paulo. Dá para considerar como um grande resultado, principalmente a partir do que o Sport vinha desempenhando no início da temporada, a partir de jogos pelo Campeonato Pernambucano e pela Copa do Nordeste também. Era um Sport que entrava no Campeonato Brasileiro sob muita desconfiança, mas que, além do resultado, conseguiu trazer um desempenho que agradou muito. E assim, não vou entrar muito no mérito de um pós-jogo, porque aí a gente poderia entrar de se o São Paulo faz um gol no início do confronto com um pênalti com o Calleri, a situação poderia ter sido outra, a condição do jogo poderia ter sido outra, muito provavelmente sim, mas o que eu quero entrar aqui num ponto de observação é sobre a escalação do Sport nessa estreia de Campeonato Brasileiro, que trouxe um ponto que me agradou demais e que eu entendo que pode ser o reflexo das próximas escalações do Sport. Nem tudo também é sob um olhar positivo, também vou trazer aqui alguns pontos em que pode-se ter de uma perda do Sport a partir dessa escalação. Antes de dar sequência no vídeo, vou pedir para você deixar o joinha aqui abaixo, se inscrever no canal e compartilhar esse link para mais conteúdos como esse. Não custa nada a você e ajuda demais aqui ao crescimento do canal. Bora lá, primeiro, trazendo o ponto de... Era um esporte que chegava ao Campeonato Brasileiro com uma cara não tão bem definida a partir dos vários rodízios que se tinham diante de Campeonato Pernambucano e pela própria Copa do Nordeste também. Um dos grandes pontos de contestação da imprensa pernambucana e da torcida do Sport, uma equipe sem uma cara, uma equipe sem uma identidade. E para a estreia do Campeonato Brasileiro, o Pepa surpreendeu mais uma vez. E foi uma surpresa que, na minha avaliação, teve um impacto positivo. Olhando para a escalação de uma forma geral, Kaique França, goleiro titular absoluto do Sport, que teve uma grande atuação contra o São Paulo. Hereda na lateral direita. O Hereda, quando ele foi anunciado, o Hereda ele veio de uma boa Série B pelo CRB, que lutou contra o rebaixamento em 2024. Se tinha um Hereda que se imaginava para compor o grupo. Mas ele foi ganhando alguns minutos, foi conseguindo convencer. Se tem aqui uma convicção de que, para o que o Sport tem no elenco, o Hereda é a melhor opção. O João Silva, Chico e o Cariús na linha defensiva. O meio de campo com o Rivera e com o Duqueiroz. Aqui foi a grande sacada do Pepa, né? Colocar dois homens de maior poder de contenção, mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Sérgio Oliveira, Lucas Lima, Leni Lobato e o Pablo no comando do ataque. Assim, avaliando principalmente do meio para frente, que onde foi que aconteceu um impacto maior a partir da mudança do Pepa, o que acontecia, o que se tinha de uma tendência do Sport nas suas escalações, principalmente avaliando essa estrutura ofensiva. A não presença ou o meia central sendo o Sérgio Oliveira e tendo o Lucas Lima como o cara do corredor central como 10. E pelo lado direito, tendo um atacante de lado. Ou podendo ter, por exemplo, o Christian Barleta. O que muito se falava ou se imaginava era Barleta de um lado, Lobato do outro, ou até mesmo a presença de um Carlos Alberto do lado esquerdo e um Barleta do lado direito. E isso vinha sendo a tendência, né? O Sport jogando com um 4-3-3, com dois atacantes de aceleração pelos lados, o centroavante, o meia ofensivo, que seria o Lucas Lima, e o meia central sendo o Sérgio Oliveira. Só que a sacada do Pepa foi não colocar dois atacantes de lado. Foi colocar dois homens para construir, dois homens com muita qualidade de ter a bola, de um jogo com a posse, que seria o Sérgio Oliveira e o Lucas Lima, e a presença do Duqueiroz. E principalmente, olhando esses dois nomes daqui, Rivera e Queiroz, eles possibilitaram algo que para o Sérgio Oliveira, que talvez não era tão imaginado assim, que era a liberdade para o Sérgio Oliveira não se preocupar tanto no lado defensivo. Então o Sérgio Oliveira ele teve um jogo, claro, diante de um São Paulo jogando dentro de casa, o Sérgio Oliveira teve obrigações defensivas. Mas ainda assim, ele teve um pouco mais de tranquilidade e acredito que diante de outros adversários, se essa dupla de volante segue, o Sérgio Oliveira ele vai ter mais tranquilidade para jogar com a bola. Um ponto que talvez não seja tão positivo, não o fato do Lucas Lima estar aberto.
apesar de eu entender que o Lucas Lima ele joga melhor por dentro, mas o ponto de o Sport só ter uma grande válvula de escape quando entra com esse desenho, com esses 4 homens do meio, que seria o atacante de lado, no caso o Leni Lobato, ou o Carlos Alberto, ou o Barleta. Então o Sport teria apenas uma possibilidade de aceleração para contra-ataques, por exemplo. Isso pode pesar um pouco contrário. Olhando aqui os desenhos do Sport durante o jogo, teve um desenho sem a bola de um 4-4-2, com o Sérgio Oliveira avançando, ficando ao lado do Pablo, Lucas Lima, Rivera, Duqueiroz e Lobato na estrutura do meio de campo. E teve também essa estrutura de um 4-5-1 ou 4-1-4-1, com o Duqueiroz sendo esse homem, ou em alguns momentos até o Rivera sendo esse primeiro volante, o Sérgio Oliveira sendo esse homem aqui um pouco mais para o lado esquerdo, Lobato e Lucas Lima recompondo para a linha de meio de campo. E no ataque, esse desenho que eu já trouxe anteriormente, é o Sérgio Oliveira um pouco mais centralizado, sem tanta obrigação ou preocupação de recompor. É claro, diante do São Paulo no Morumbi, ele teve que fazer esse movimento. Lucas Lima construindo pelo lado direito, Lobato acelerando pelo lado esquerdo e o Pablo aqui no comando do ataque. Fica difícil de observar esse desenho a partir do jogo do São Paulo, mas a tendência é que, se ocorrerem repetições dessa escalação, o desenho do Sport tende a ser muito esse num jogo com a bola, né? Um Duqueiroz e o Rivera protegendo o Sérgio Oliveira, fazendo com que o Sérgio Oliveira tenha mais liberdade, e sem contar aqui no apoio dos corredores laterais. Repetindo, o grande ponto de observação negativo para isso daqui é o Sport ter apenas uma grande peça de aceleração e de contra-ataques, que poderia ser o Carlos Alberto. Leni Lobato não fez um grande jogo, acho que foi o pior jogo talvez dele com a camisa do Sport nessa temporada, e aí se tem essa configuração. Eu entendo que pode render algo. Não coloco a minha mão no fogo, não dá para colocar a mão no fogo quanto às escalações do Pepa, se ele vai repetir isso ou não durante a temporada. O Sport tem o jogo da final do Campeonato Pernambucano nesse meio de semana, que dificilmente o Sport vai ter esse desenho, mas olhando para o Campeonato Brasileiro, eu entendo que se tem uma tendência clara, ou o jogo contra o São Paulo mostrou que esse desenho pode ser o caminho do Sport para o Campeonato Brasileiro de 2025. Se você concorda, se você discorda, deixa a sua opinião aqui nos comentários. Também, se você teve algum outro movimento ou desenho que você pôde observar em campo, fique à vontade para comentar também. Vou ficando por aqui. Até a próxima.